desistiria da sua vida para fazer mudanças radicais? Acho que não, né? Nossa convidada teve a coragem de fazer isso e mudou sua vida. Ela largou um emprego estável numa corporação organizacional, né, numa bela corporação, diga-se de passagem, um banco estatal. É isso? É isso mesmo. É isso? É isso aí. Quantos anos de carreira você jogou fora, Josi Freitas? Então, Ana, boa tarde. Não, boa noite. Boa noite. É 11 da noite esse programa, como que você vai dar boa tarde? Boa noite, então. É isso aí, foram 16 anos de carreira, super importantes, com muita dedicação, muito amor, que foi uma construção de uma linda caminhada. Mas aos poucos, assim, nos últimos anos, eu já vinha sentindo que era um ciclo que se encerrava e que havia necessidade de algumas mudanças, que em princípio eu não conseguia identificar quais eram, o que tinha que acontecer. Tá, Josi, explica para a nossa audiência primeiro onde você trabalhava. Então, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Você era concursada? Concursada. Bacana, salário bom, bonito, assim, grandão? Nos últimos 5 anos eu estava atuando como gerente de relacionamento. Estava ganhando bem, estava legal. Assim, se for comparar com o mercado, com a realidade que a gente tem no país, não dá para reclamar. Assim, a gente não tem um grande salário, mas dá para viver tranquilo. Assim, não dá para reclamar, não. E, na verdade, assim, só que com o passar do tempo, quando a gente começa a vida, né, quando eu passei no concurso e comecei na Caixa, a gente vai passando por fases, né? Então, a gente precisa construir, era muito importante a questão do material, da renda, que foi o que a Caixa me proporcionou, que foi a construção da minha vida material, que me deu uma certa estrutura para eu ter tranquilidade e tal. Mas chega num ponto, até tem algumas pesquisas que mostram que chega num ponto que a renda não vai te fazer... Tem até um ponto que ela vai aumentando o teu nível de felicidade, né? Não é meu caso, claro, mas tem um ponto X, uma trava... Eu ainda não... Não cheguei nela, eu não cheguei assim, ainda, vai. Mas diz que tem um limite, assim, que depois daquilo tu não é mais feliz ou menos por isso. Claro que eu não cheguei nisso, né? Meu salário era um salário bom, mas também não era assim... Não era milionário. Não era milionário, bem longe. Então, mas assim, eu comecei a fazer análise assim de mim mesma, como que eu estava, como que estava a minha vida em casa com meu filho, que na verdade eu acabei tendo um filho só, por alguns motivos, um dos motivos era a falta de tempo. Eu terceirizei, vamos dizer assim, a criação, a educação do meu filho com babás, escolinha desde pequeno, correria, e entra no carro correndo, almoça correndo, e sempre aquela angústia, e eu fui percebendo agora, né, a gente faz análise e vai percebendo que ele foi ficando uma criança ansiosa. Na verdade, é o reflexo de mim, né? Da vida que você escolheu. Fui eu que fiz, assim. E assim, claro que hoje, sem culpa, eu vejo isso, foi um processo, né? Não posso ficar agora me culpando pelo que já foi. Eu posso mudar daqui para frente. Tá, mas você não podia ser demitida. A história do concurso, como é que funciona? Nós temos uma certa estabilidade, né? Que assim, não somos, a Caixa Econômica não é estatutária, nós não somos estatutários, nós somos seletistas. Tá. Né? Mas assim, é raro um caso de demissão, a menos que tu faça alguma coisa ilegal, né? Daí, obviamente, vai ter apuração você abandonou um sonho, por exemplo. A gente vive num Brasil que a maioria das pessoas tem um sonho de o quê? De entrar numa empresa, fazer um concurso público e não ser demitido, ter estabilidade. Isso. Aí você joga tudo fora. Eu confesso que foi isso que me motivou a entrar na Caixa naquele momento. A estabilidade. A estabilidade, a possibilidade de crescimento. E eu cresci dentro da Caixa, né? E em um certo tempo eu comecei a ver que eu estava indo mais na onda do que me buscando para ver se era aquilo mesmo que eu queria. Eu sempre gostei de atender, amo o público. Bater papo com a galera, assim? Adoro. Eu sempre fui muito consultora dos meus clientes, assim, meus atendimentos geralmente eram bem demorados. Mas isso não é bom para o banco, né? Você não pode demorar. Tem um lado bom e um lado ruim, mas claro que o banco tem resultados, tem metas e às vezes o tempo que se tu demorar muito, tu vai deixar de atender outro, né? Então, claro, tudo tem os dois lados. Mas eu sempre gostei muito disso e quando eu despertei ali que eu percebi foi no momento que eu estava inscrita para o banco de EGE, de gerente geral, que seria um passo acima. Grandão, bem grandão. Seria gerente de unidade, era um acima de mim, né? Eu era gerente de carteira, de pessoa física, eu passaria a ser gerente de uma unidade toda. Então, eu me inscrevi muito no que vai, porque tu já está preparada, faz quanto tempo de empresa, tem que ir, tu acaba indo na onda e tu não sabe se realmente é aquilo que tu
que totalmente tu quer pra tua no vida. automático, eu imagino. No automaticão, nossa. Alguns anos eu vinha vivendo no automático, totalmente inconsciente, assim, o que eu queria. Não, mas você vai concordar comigo que, com certeza, o seu automático, mesmo não estando feliz, é o sonho de muitos ouvintes nossos. Isso também, com certeza. Assim, quando eu comentei, assim, de querer sair da caixa, teve pessoas próximas, assim, que surtaram. Na própria empresa, o pessoal pirou. Também, bastante. Pensava que eu estava brincando, ou que eu tinha realmente surtado, tinha feito lavagem cerebral, porque como eu estava fazendo alguns cursos de autoconhecimento e tal, já acharam que era tipo seita e tal. Então, assim, foi uma fase bem difícil que até eu mesma comecei a me questionar se realmente eu não estava pirando. Mas só que aos poucos tu vai percebendo, tu vai se encontrando, tu vai se sentindo bem com essas mudanças, mudando hábitos. Aí quando eu resolvi fazer uma meia maratona, assim, vou me inscrever para treinar, tipo, me desafiar e ver que eu podia fazer algumas coisas a mais do que eu estava fazendo. Sempre gostei de correr e tal, mas nunca tinha me dedicado. Aí eu assim, não, eu vou... Porque daí se eu me inscrevesse, eu precisava fazer um planejamento, né? Eu assim, eu vou treinar e em 45 dias eu saí assim, eu corria média nas férias, no fim de semana, 5, 6, assim. Meia maratona, 21 quilômetros, é isso? Então, aí a meia maratona 21, daí eu ia me inscrever para 10, eu assim, vou me inscrever para 10. Eu assim, não, mas 10 não vai ser tão desafiador, né? Porque 21 eu achava que não ia dar. Achava assim, não, 21 vai ser muito, muito punk. Aí eu assim, abri um site, vi quais que tinham perto, aqui de Criciúma. E fui lá, achei em Balneário Camboriú. Era 29 de abril de 2018 e era 5 de março. Eu vou me inscrever nessa coisa e vou treinar, eu vou dar um jeito de treinar. E fui, me inscrevi e aí eu baixei um aplicativo, comprei um treino no celular mesmo. Sem ajuda profissional nenhuma, só para se desafiar. Totalmente, não indico isso para ninguém, né? Eu acho que tem que ter um acompanhamento, mas como eu sempre tinha um preparo, assim, não de atleta, né, mano? Mas assim, eu sempre com cuidado, comecei a assistir bastante vídeos de profissionais de educação física que davam dicas sobre postura, sobre pisada, para evitar lesão, mas eu fui sozinha. Fui acompanhando uma planilha. Tá, mas olha só, esse negócio de corrida me cansa. Eu já estou cansado só de ouvir você falar que você fez 21. Enfim, fiz, o que me preocupa, e preocupa os nossos ouvintes, é qual o momento que startou na sua cabeça, então, sabe assim, o brilho que deu, quero sair. Na verdade, você decidiu sair da caixa. Na verdade, o dia que eu decidi que virou a chave, digamos assim, foi dentro de um treinamento da empresa. Eles preparam, ia ter um treinamento para preparar os próximos gerentes gerais. E a minha coach, a Paula, que eu amo de paixão, que foi, eu sempre digo, vou te agradecer a vida inteira, porque foi ela que startou alguma coisa em mim, porque ela estava já ela já tinha começado a caminhada antes, sabe? E aí ela assim... E a gente estava conversando nessa história de vou, não vou. Mas falaram que eu tenho que ir, me inscrevi, mas não tenho certeza. Tu não sabia nem o que estava fazendo lá direito. Quando tu não tem certeza, é porque tu não quer, né? Porque se tu quer, tu tem certeza. Aí assim, aí eu acho que deu um intervalo, alguma coisa, a gente saiu para bater um papo ali. Ela assim, vamos fazer uma prática aqui. Daí ela, como ela já tinha feito a formação, já estava... ela assim, vamos fazer. Aí a gente foi e ela fez algumas perguntas e fizemos uma visualização rápida. Ela tinha identificado em você alguma coisa já? Ela já tinha visto em você assim, não, peraí. Eu entendo que sim. Agora, claro, depois ela me falou que na conversa já dá para pegar. Aí a gente fez, nessa conversa rápida ali, nessa visualização, eu comecei a chorar desesperada. Por quê? Sem um motivo, assim, porque é uma coisa que mexe mesmo, essas visualizações, quando tu é uma pessoa que sabe conduzir, te traz perguntas e tu começa a se questionar. Tipo, não foi essa, assim, mas assim, as peças do quebra-cabeça que tu quer montar, que histórias que tu quer contar, né? Porque assim, vai ter um momento da vida que a gente vai viver só de histórias. Que legado você vai deixar, essas coisas, histórias que tu quer contar, como que tu queres que o teu filho se lembre de ti, o que ele fale de ti. E aí eu comecei a perceber que eu estava no automático, trocando meu tempo por dinheiro. Porque eu não estava conseguindo conciliar, porque eu chegava, era de dia e saía só de noite, porque deu uma hora de almoço, correria, não via nada passar, quando via já estava... Aí eu preciso me descobrir, fazer, vamos dizer assim, começar um caminho de volta para mim.
Foi isso que eu comecei a... Aí eu comecei a leituras e cursos e eventos e comecei a buscar, a descobrir meus valores. E ela me propôs, vamos fazer um processo de coaching comigo? Deu, opa, não sabia nem o que era, tá? Não fazia ideia do que era. Não fazia o que era esse negócio de coaching, mas era bem preconceituosa até. Por sinal, eu achava que era mais um títulozinho da moda e tal. Mas por que o coach tem esse título meio ruim ainda nos dias de hoje? Eu acho que, assim, na verdade, eu acho que em todos os segmentos tem, né? Os bons e os maus. Só que eu acho que meio que foi muito... depende da forma como os profissionais atuam mesmo, né? Isso vai refletir. Então, assim, vai ter o coach bom e o mal sempre. Como tem o advogado bom e o mal, como tem o corretor bom e mal. Mas eu acho que ainda tem muito, porque não é uma coisa que está legalizada, digamos assim. Não existe uma... Não é formal. Mas tem as formações, tem o Instituto que regula e reconhece os institutos de formação, mas tem pessoas que se intitulam coaches sem formação. Então, o cara lê 2 livrinhos ali e acha que é o mestre já. Exatamente. Já sai querendo ajudar o mundo. Já sai querendo transformar o mundo. E a gente pode, né? De um pouquinho em pouquinho. Mas você vai concordar comigo, tem um monte de pobre ensinando a ficar rico. Tem um monte de falido ensinando a você abrir grandes empresas. Tem. Será que não é um pouco disso que deixa meio que ruim o conceito do coach? Talvez assim, não vejo muito nesse sentido assim de, vamos supor, porque eu sempre procuro, como é que eu vou dizer assim, vale mais o que eu faço, eu tenho um ditadinho que eu falo para o meu filho, o que eu faço fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe, as minhas atitudes... De novo, o que eu faço fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Fala para nossa, vai lá. Fala para quem está em casa, vai. Fala para quem está em casa, lá. O que eu faço fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Bonito isso, eu estou pensando nisso ainda, eu estou pensando nisso ainda, vai. É bem legal. E realmente, né, é o exemplo, não adianta eu querer que o meu filho... Então, assim, se eu tenho... Tudo que eu falo é o que eu vivi, né? Por que o coaching veio para a minha vida? Porque eu precisava de uma mudança e eu não sabia para onde ir, eu só sabia que eu queria mudar. E as coisas foram acontecendo. E então, aí essa coach minha me convidou para participar de um evento e de lá eu saí inscrita para a formação sem pretensão alguma de querer atuar como coach. Sabe? Eu queria me encontrar e ser melhor para o meu filho, para o meu marido, para a minha casa. E dentro da formação, que me surpreendeu bastante, eu recebi 3 contatos via Instagram me pedindo para... Para você ajudar as pessoas? Pedindo que quando eu estivesse pronta, que eu já pudesse, tu já vai poder atender quando tu voltar daí. Aí eu assim, diz o meu instrutor, meu treinador aqui que sim. Então eu quero ser teu coach, eu quero ser teu aluno, eu quero que tu me ajude a melhorar. Eu assim, meu Deus, coração bombando. Tá, mas você vai explicar na volta para a nossa audiência, né, se essas suas escolhas de largar um bom emprego deram certo, tá bom? A gente já volta aqui no programa Humanos com ela, a coach Josi Freitas. Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos e hoje recebendo ela que largou tudo mesmo, largou uma vida de sucesso para se transformar, para virar coach. É isso, Josi Freitas? É verdade, é isso. Você estava falando do processo de descoberta antes da gente ir para o intervalo. Que você se descobriu, definiu, beleza, fez o curso e quando viu já tinham 3 pessoas, é isso? Querendo a sua ajuda. Isso, é. Mas você se sentia preparada para isso? Não. Não, e aí assim, durante a própria formação, como que a gente se prepara, né, mano? A gente tem que ter o conhecimento, a prática e a repetição. Né? Então não adianta eu ir lá e se eu não botasse em prática, eu nunca estaria preparada, né? Eu não teria segurança. É só com a prática que a gente vai adquirindo a confiança e também, obviamente, com os resultados, né? Com os depoimentos das pessoas que tu ajuda. A pessoa, na verdade é isso, né? A gente ajuda a trazer para a consciência como foi feito comigo, né? A gente se busca e começa a trazer para a consciência e a gente mesmo descobrindo as respostas. Dentro do meu processo, a gente criou uma rota de ação, né, uma jornada que, inicialmente, como a vida dinâmica, ela era para concluir em setembro de 2019. Só que foi antecipada, porque algumas coisas aconteceram aí nessa caminhada e eu antecipei. Tá, agora, mas explica para a nossa audiência, para quem tá em casa,
que não está entendendo nada. Nada, assim, porque é uma coisa que o cara não está entendendo. Como é que funciona o processo, entende? O que o processo me traz de benefício? O processo de coaching. Na nossa metodologia, né, do Instituto Jerônimo Temel, que foi a formação que eu fiz, a gente trabalha com clareza, caminho, caminhada, conquista, de forma alinhada com os valores da pessoa. Então, assim, a gente constrói junto com ela, tentando alinhar com valores, uma rota de ação, e a gente trabalha o quê? Fortalecendo fortalecendo as virtudes, os pontos fortes dela, elevando isso e minimizando as fraquezas, digamos assim, as interferências que todo mundo tem, né? Então a gente faz esse trabalho para que ela também adquira consistência, porque assim, um processo ele dura aí 10 sessões, que vai dar 3 meses, se considerar um pouco menos, né, ou mais, porque às vezes uma sessão por semana é super rápido. É rápido. Então, dependendo do objetivo da pessoa, que seja uma coisa mais longa, que ela vai levar uns 2 anos, 1 ano, que no meu caso era mais de 1 ano, era quase. Em 2017 a gente fez para 2019, né, eu comecei lá em 2017, então ela não ia me acompanhar em todo o processo, a menos que eu ficasse renovando. Eu renovei 2 vezes, só que a gente trabalha isso, para que a pessoa adquira consistência para que depois ela siga sozinha, né? Então, foi isso que a gente fez. E aí, nessa caminhada, eu fui me buscando e tinha ali, era leituras, era cursos, era tudo que eu tinha que fazer para descobrir o meu caminho. Mas você fala descobrir caminho como se fosse uma coisa fácil. Não é. Eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive a maioria dos nossos ouvintes, não sabem o que estão realmente fazendo das suas vidas. Será que as pessoas sabem o que estão fazendo das suas vidas? Às vezes sim, às vezes... Assim, na verdade é uma busca constante, né? Eu acho que a gente vive buscando. Né? E eu aprendi muito nessa jornada que eu comecei a praticar o silêncio. Que eu acho que tem muitas respostas que está dentro e a gente não se ouve. E com a meditação, ou às vezes só silenciando mesmo, a gente consegue trazer e vai descobrindo. Porque a gente tem sinais do próprio corpo, a gente tem coisas que a gente faz e a gente se sente mal, a gente não é legal. Não era para ter feito. Não era para ter feito. Se arrepende. E aquilo vai doendo e tal, mas tu acha que é normal, que é isso aí mesmo, que a vida é assim mesmo. Só que não é. A gente tem que respeitar. Tá, agora, quando é que eu sei, quem está em casa, por exemplo, que pergunta que eu posso me fazer para saber que a minha vida não está tão legal quanto eu acho que ela está? Interessante. Eu até anotei... Eu anotei aqui Deixa eu ver o que você trouxe. Quero ver tua, eu trouxe quero ver tua prancheta aqui. Vamos ver de colinha. Aqui eu trouxe os valores, mostra aí, né? Vamos mostrar para a galera aqui, vamos ver. Mostra a prancheta de colinha, tá? Eu trouxe algumas coisas que eu acho importantes que às vezes a gente esquece, né? Vamos ver aqui, vai. Que é assim, uma pergunta que eu acho bem legal é assim, tu tá vivendo a tua vida ou a vida que esperam que tu vivas? Que era o que eu estava fazendo. Que era o que todo mundo esperava, a família, os próprios colegas, tu tá pronto, tu tá preparado, e por que tu não vai? E era isso que eu queria, eu não me perguntava se era isso que eu queria. Mas, José, não é mais fácil falar para os outros que a vida deles é melhor que a minha? A grama do vizinho, sabe assim? sempre não, né? E falar para os outros assim, ó, pô, vai, faz, você pode, você consegue, você conquista. E muitas vezes eu não tenho coragem de fazer isso. Sim, é isso que a gente tem que, exatamente, tem que trabalhar. Eu falando como coach e como coach, né? Como trabalhar isso. Então, o que cada um explica para quem está em casa? Então. Você está falando tanto termo verdade. aí, pô, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O coach sou eu, a pessoa profissional. O professor é o coach. A formação. Tá, quem ensina. O coach, com 2 Es no final. É chique coach, também, né? É o cliente, digamos assim, né? A pessoa que vai fazer o processo. E o coaching é o processo em si. Então, Tá, pergunta que o ouvinte tem que se fazer. Qual é a pergunta? Vamos ver. Então, você está vivendo a vida que você... A sua vida ou a vida que esperam que você viva? Que os outros esperam que você... É isso que a gente tem que trazer para a nossa consciência. Porque às vezes nem a gente não sabe se é aquilo que... Porque teve um momento que eu sabia que eu não queria mais uma coisa, mas não sabia o que eu queria. Por isso que é importante o autoconhecimento. Tá, e por exemplo, assim, aquelas pessoas que têm grandes talentos, né? Todo mundo acaba tendo um talento que acaba se destacando mais.
e essa pessoa não vive esse talento, ou por medo, né, ou por pressão da família, você falou, ou porque o pai ou a mãe desejaram que ele fosse outra coisa. É muito comum isso. Como é que você lida com essa pessoa? Que ela tem uma frustração guardada ali. Tem, é isso que a gente busca trazer, né? Para que a pessoa consiga se perceber que realmente ela tá vivendo alguma coisa que não é para ela. Quando a gente trabalha valores, né? Quando a gente faz a sessão de clareza também, né? Porque quando tu faz valores, às vezes tu trabalha muito com o que ela quer, qual o objetivo. E num outro momento, trabalhando os valores, tu vê se aquilo está alinhado com o que ela quer. Porque às vezes a pessoa pensa que quer uma coisa e de repente ela vê que não era bem aquilo. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, porque o que ela quer conflita muito com os valores fortes dela. O que você está falando para mim, por exemplo, é quase que uma sessão de terapia. Eu tenho que me abrir com você, coach. Tem. Tá, e como é que você faz para que eu consiga me abrir com você? É assim, ó, por experiência própria, vivida na pele, tem pessoa para pessoa, né? Tem pessoas Mas que são mais... é difícil. Teve sessões que eu travava e não conseguia. Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para a gente, de olhar para dentro, de chegar. E de falar da gente, de falar para outra pessoa. Se me pedirem para eu falar várias fraquezas e vários defeitos, eu vou falar horrores. Vou ficar aqui falando milhões. Mas se me pedir para eu falar das minhas qualidades, do que eu vejo de bom em mim, eu não conseguia, eu travava. Eu notei das pessoas que as pessoas não sabem receber elogio. Quando você faz um elogio sincero para alguém, a pessoa trava. Você notou? A pessoa... uma justificativa de que não... Ela se justifica, né? Como se ela tivesse feito uma coisa errada. É o contrário, né? É verdade. É o que ela está fazendo de bom e de certo. Então, aí dentro de uma sessão, a gente trabalha com a questão, assim, às vezes até de... Tira dela a responsabilidade, mas leva por uma pessoa que conhece muito bem, pai, mãe. O que as pessoas que te conhecem veem de bom em ti? Aí ela consegue soltar, sabe? É isso que cada pessoa é muito... Cada sessão é muito especial, assim, porque as pessoas são muito diferentes. Mas não é ao acaso a sessão, né? A sessão tem uma metodologia. Tem uma metodologia, tem uma sequência lógica. Não bater papo, vai. Não, tem que ter. Assim, às vezes a gente se passa, porque, claro, né? Dependendo da sessão se estende, porque a sessão é em média 1 hora, 45 minutos, 1 hora, mas às vezes vai a 1h30, dependendo da sessão. Tá, você circulou aqui vários pontos aqui na sua colinha. Tem aqui, ó, desafio, sucesso. Esses são os valores que a gente trabalha para identificar. Então, é só por exemplo, alguns o que eu busco, por exemplo, posso buscar desafio, sucesso, status? O que é importante para ti? O que é importante, o que é muito importante. Quando a gente faz essa sessão, a gente pede para ele o que for muito importante, a pessoa circula. O que for, às vezes, assim, de vez em quando, sabe, não é muito, sublinha, e a gente trabalha com 5 valores. A gente vai fazendo um filtro até chegar em 5. E aí faz uma escala. Isso aqui é muito difícil, chegar nesses valores aqui que você colocou aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tem pessoas que vão bem tranquilas, tem pessoas que, você vai circular um monte e não vai chegar em nada. Aí vai dizer que tudo é importante. Aí tu tem que fazer, exatamente. Aí tu tem que ir colocando situações para que a pessoa consiga trazer para a clareza dela o que realmente é. Porque não é o que eu quero ser, é o que eu sou. Tá, mas vamos lá, identifiquei. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, achei a resposta. Estou vivendo, né, a minha vida ou a vida que os outros gostariam que eu vivesse? Encontrei essa resposta, eu faço o que agora? Aí aí é sim ou não a resposta? Não, suponhamos então que seja não estou vivendo a vida que eu gostaria. Suponhamos que eu tenho trabalho numa empresa estatal, tenho um bom emprego, né, mas gostaria de ser astronauta. Uau! E daí? Assim, tudo tem que ter um planejamento, né? Atendendo, tem que ver como que tu vai mudar isso, qual é a possibilidade que tu tens de atingir aquilo que tu queres desde o teu ponto de partida agora, né? Onde tu estás hoje, para onde tu queres chegar. E aí construir esse caminho. Mas você tem que ser muito sincera num processo como esse. Totalmente. E eu imagino que muitas vezes você tem que falar pro teu... Você chama o quê? De cliente? O coach. O coach, vai. Vai, o teu cliente, você tem que falar para ele o seguinte, olha... Você não tem as qualidades necessárias... Não, de jeito nenhum. Não, você não tem que falar isso? Não pode falar isso? Não, um dos princípios é o não julgamento. Mas como julgamento? Você olha para o cara e diz assim, você não tem qualidade para ser diretor daquela empresa que você quer. Você não está pronto. E daí? Não pode falar isso? De forma nenhuma, até porque o meu julgamento é embasado nas minhas crenças,
na minha estrutura, em tudo na minha história, né? Não tem como eu julgar. Isso é o exercício que o coach, acho que o mais importante de tudo é conduzir um processo sem julgar. Tá, fazer com que eu encontre as minhas respostas? Treinar todos os dias em casa, com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, porque a gente tem uma tendência muito forte. Mas, Josi, todo mundo julga todo mundo. A gente já, o ser humano já foi julga. julgado quando nasceu, né? Com o pecado, já nascemos com o pecado, julgados ali. Tá, faz o seguinte, ó, tá acabando o programa, não dá tempo para mais nada. Eu quero que você deixe um recadinho rápido para quem tá tentando se descobrir. Né? O que essa pessoa pode fazer, entende? Para se descobrir e mudar a sua vida. Talvez encontrar seu sonho, né? Seja um astronauta, seja o que ele quiser. Vai, fala naquela sua câmera lá, vamos lá. Então tem essa questão do quebra-cabeça ali, que a vida da gente, ela é um quebra-cabeça, até a gente comentou ali. E ela tem, um quebra-cabeça, ele tem uma imagem, né? A gente precisa definir essa imagem porque todos os dias a gente vai pegando peças, vai tirando peças ali e às vezes a gente não está pegando muitas peças e não vai montar nada. Né? Por isso que é importante a gente definir o que a gente quer montar da nossa vida, o que a gente quer da vida e aprender a dizer nãos também. Porque às vezes vem uma baita de uma oportunidade, mas que não é peça do meu quebra-cabeça, não vai montar a imagem que eu quero. Então, assim, aí essa peça pode ser maravilhosa para outra pessoa, mas para mim, nesse momento, não, eu vou dizer não. Essa é a mensagem que eu acho que faz bastante sentido para mim e pode fazer para você também. Olha, Obrigada. Aprenda a dizer não, tá? Aprenda a dizer não. É difícil, hein? É bem difícil. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo difícil. É você aprender a dizer não. Porque assim... E não se julgar e não se arrepender, né? Maravilhoso, quanta gente querendo isso. E você dizendo não? Tá certo. Olha, Josi, muito obrigado pela presença aqui no programa Humanos. Você vai voltar para a gente falar de evolução, pode ser evolução pessoal, com escolhas. Certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o coaching, né, que ainda tem bastante a expandir. Tá, e quem quiser te encontrar, encontra onde? Vai lá. Me encontra no Instagram. Instagram, pode ser? Pode ser, Josi Freitas Coach. Josi, S-I, Freitas, tudo junto, Coach. Coach, como é que escreve coach? Vai, sua letra. C-O-A-C-H. Fechou? É isso. Então foi o seguinte, se você tem dúvida, acesse o Instagram da Josi e fique ligado aqui no programa Humanos, sempre com 2 entrevistas inéditas e especiais, todas as noites aqui na RTV para você. Tranquilo? Não esqueça, somos todos humanos.